Então, no caso, a gente tem plantas que, submetidas a baixa luminosidade, elas ou reduzem taxa transpiratória e modo de ponto de compensação lumínica, ou aumenta a área foliar para promover grande superfície de interceptação de luz. O caso da braquiária é isso, ela fica com a folha maior, mais tenra, ou aumenta a fotossíntese para captar mais energia. Bom, o planejamento do sistema, então, eu vou buscar a densidade de espécie arbórea, ter que saber a carga animal, isso vocês viram com o Thiago, né? Escolha da espécie florestal, escolha da espécie forrageira, do animal, idade dos animais, prioridade do sistema de bovinos que não vão prejudicar essas árvores, né? A luminosidade, ela pode ser limitante e tem que ser escolhida espécie de acordo com essa quantidade de luz que chega. Escolha espécies florestais de copas estreitas, que tenham desrama natural. Alinhamento do plantio de leste a oeste para poder diminuir, ter mais luminosidade no sistema. Quando possível, né? Escolha do espaçamento, execução de manejo e tratos culturais, por exemplo, desbaste, desrama, quando possível, para que tenha uma maior luminosidade, né? Escolha de espécies de gramínea de forrageiras tolerantes ao sombreamento. Então, alta tolerância, eu tenho uma braquiária, média tolerância, eu tenho braquiária decumbens, brisanta, que toleram até 60% de sombreamento, isso é bastante. E algumas espécies que toleram menos. Parcelas na sombra. Em relação à produtividade, o que a gente tem? Aqui num tratamento com árvore T1 e sem árvore T2, testemunha. Vocês veem que a insolação, quantidade de luz, é muito maior no sol do que na sombra. E a produtividade do capim marandu, da braquiária marandu, brisanta, variedade marandu, você vê que, em termos de matéria seca, no sol eu produzo mais matéria seca. Porém, é a mesma quantidade de proteína. Eu tenho um material menos pesado, porque ele é mais folhas maiores, mais delgadas. E em relação à fibra digerível, vocês percebam que na sombra ela tem mais qualidade. Então ela é mais digerível, ela é menos seca do que a pleno sol. Então é isso que a gente tem. A gente tem uma produtividade que aparentemente, visualmente, parece ser menor, mas o rendimento em proteína é o mesmo. Então, sombreamentos intensos têm redução, um perfilhamento maior, acima de 65%. Rendimentos menores têm maior proteína bruta e maior digestibilidade. Aqui um exemplo de dois passamentos 3 por 15 e 9 por 3 de diferentes capins. A matéria seca a céu aberto e aqui nos passamentos no meio da linha e na copa, você vê que tem matéria seca, perde um pouco. Quando fala proteína bruta e fibra, eu tenho proteína do bruta até maior e fibra digerível praticamente igual, por exemplo, no Oxanopus, na braquiária. Eu tenho muito mais proteína no sombreado, fibra digerível praticamente igual, um pouco menor. Mas esse é o geral.
Aqui é a produção de matéria seca, forrageiros de inverno. O pessoal do sul trabalha com forrageiro de inverno, aqui a gente não tem isso. Você vê que as forrageiras de inverno aí, elas têm uma produtividade reduzida, devido à falta de luminosidade, né? E teor de proteína, apesar da produtividade reduzida, eu tenho uma qualidade igual de proteína, ou seja, eu produzo menos massa, porém a massa produzida, ela rende uma quantidade de proteína igual. Então, é bom. Tanto faz, tipo, o sombreamento não é prejudicial. Esse é o ponto. Em termos de potencial hídrico, esse dado é muito interessante. O que eu tenho? Céu aberto, valor de 1, com sombreamento metade. E o que isso reflete? Reflete uma menor perda de água na pastagem. Então eu tenho uma menor demanda hídrica e a pastagem vai sentir menos as secas, por exemplo, principalmente aqui nessa região que tem seca no inverno, onde é quente, seco no inverno e as pastagens sofrem muito com isso. Se eu tenho sombreamento, eu tenho uma menor pressão, né, de insolação no material genético. Mesma coisa em relação à temperatura, principalmente do solo. A céu aberto, 15, 24, aqui 16 e 21. Principalmente na época mais quente eu tenho um solo mais fresco. O microclima nem tanto nesse caso. Posso ter uma maior competição por água. Posso ter uma maior competição por nutrientes, mas ele vai ser reposto, né, por adubação. Posso ter dano pelos animais, mas isso se colocado na época errada. Dano sobre as árvores tem relação com o tamanho do animal e o tamanho e a quantidade de entrada. Então, para ovinos, árvores acima de 1,5 m, para boi, árvores acima de 2 metros de altura. Esse é o limite que tem na literatura de entrada de animal na vegetação. Principais fatores que limitam, então, quando implantar a forrageira, vai depender do tamanho da árvore, a gente viu, do período planejado para pastoreio e disponibilidade das espécies a serem, da espécie de forrageira colocada, né? Introduzir o animal quando a árvore tiver com uma idade boa e a pastagem já formada, quando a árvore estiver numa altura boa, né? O pastoreio tem que se observar a relação de bernes e outros parasitas, porque você vê que pode ter, e isso tem poucos estudos, na verdade, em relação ao aumento ou diminuição desses parasitas, mas eu acredito que eles tendem a diminuir porque a temperatura dentro do sistema é menor. E tem que tomar cuidado com a compactação do solo também, porque tem carga de animal e esse animal vai estar compactando o solo. Os benefícios: produção integrada, matéria-prima de base florestal e as árvores podem fornecer suplementação pro gado. Depois a gente vai ver formas disso. Ambiental diversa, tem uma diversidade, reposição florestal, ou seja, tem madeira, tem uma melhor secagem de nutrientes e reduz riscos de incêndio florestal
por causa da pastagem bem manejada e menos seca. Temos vantagem de conforto animal, isso a gente vai ver um pouco depois. Então fornece sombra, reduz a intensidade de frio, vento, proporciona um ambiente mais agradável para os animais. Tenho proteção de subbostos contra geadas, por exemplo, e tenho possibilidade de fixação de nitrogênio. Do ponto de vista social, fixo o homem ao campo e tenho retorno desse dinheiro, ao contrário, por exemplo, de uma floresta, que demoraria muito mais. E a floresta vai ter um retorno financeiro maior no final. Então esse dinheiro vai ser dividido no tempo, né? Aumenta a renda, melhor aproveitamento da mão de obra, menor risco devido à diversificação e o trabalho mais confortável. Temos a possibilidade de recuperar áreas degradadas, principalmente pastagens já degradadas. Então o ILPF ele entra como a recuperação de pastagens degradadas. Áreas desmatadas, podendo ser usado para recomposição da reserva legal ou sistemas agroflorestais em forma geral, e outras áreas degradadas possíveis, né? Então, como benefícios para a lavoura, pode funcionar de quebra-vento, a gente vai ver essa questão também, porque o vento ele causa fechamento de estômago devido para não ter dessecação, e esse fechamento dos estômatos gera perda de produtividade. Além disso, diminui a disseminação de pragas e doenças fúngicas, por exemplo, e reduz perda de umidade do solo. Para a pecuária, a questão de bem-estar animal, aumenta a produtividade de carne e leite, aumenta a taxa de natalidade. Aqui vamos falar depois, vou passar um material só sobre o bem-estar animal. Então eu vou colocar como complemento, provavelmente amanhã.